Pessoal, me chamo Bárbara Sá, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a introdução da genética. A genética é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Ela estuda as formas de transmissão das informações genéticas nos indivíduos e nas populações. E existem várias áreas do conhecimento que se relacionam com a genética clássica, como a biologia molecular, a ecologia, a evolução e, mais recentemente, se destaca a genômica. E ela é em que se utiliza a bioinformática para o tratamento de dados. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a introdução da genética. Como é que os princípios que se tem que saber para poder adentrar mais a fundo no assunto da genética, uma pequena introdução, a iniciação à genética, né? Vamos falar um pouquinho sobre as células haploides e diploides. As células haploides e diploides representam a classificação que elas recebem de acordo com o conjunto cromossômico que cada uma possui. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. As células reprodutivas são haploides e as diploides são as somáticas, ou seja, a reprodução dos tecidos, as que são relacionadas à reprodução dos tecidos, como vemos aqui no exemplo da esquerda, uma célula haploide, e no exemplo da direita, uma célula diploide. As células haploides, elas possuem apenas um conjunto de cromossomos, assim nos animais as células sexuais ou gametas são haploides. Essas células possuem metade do número de cromossomos de cada espécie, como vemos o exemplozinho. O espermatozoide contém 23 cromossomos e o óvulo 23 cromossomos. Juntos, eles vão ter a junção e vai haver o cromossomo haploide de 46 cromossomos. As células diploides são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomos, que é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomos originários da mãe e um conjunto originário do pai. Essas células diploides são os neurônios, as células da epiderme, dos ossos e entre outros. A célula diploide, ela já é quando a célula eucarionte do ser humano, quando ela já está formada os 46 cromossomos, ela é uma célula diploide, porque ela vai ter os dois tipos de cromossomos homólogos duplicados. Ela vai ser uma célula diploide. Agora, falar um pouquinho para vocês sobre os cromossomos. Os cromossomos são sequências da molécula de DNA em forma de espiral, que apresentam genes e nucleotídeos. O número de cromossomos varia de uma espécie para outra. Por exemplo, algumas espécies de moscas possuem 8 cromossomos nas células do corpo e nos 4 dos gametas. A espécie humana, como eu falei um pouquinho anteriormente, ela possui um número total de 46 cromossomos nas células diploide e 23 nos gametas, né? Aí temos um exemplozinho que os cromossomos vão ser sempre em forma de espiral e apresentam os genes e os nucleotídeos, que vão ser passados a informação. Os cromossomos homólogos são cada cromossomo presentes no espermatozoide que encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo. Em outras palavras, os cromossomos de cada gameta são homólogos, uma vez que possuem genes que determinam certas características, se organizando na mesma sequência para cada um deles. Esses cromossomos eles vão ser reorganizados nesses locais onde se encontram os mesmos fatores, por exemplo, cor do olho, do tipo sanguíneo, a cor do cabelo e o crescimento. Eles vão ser readaptados, para ficar nesses locais específicos de onde existe o mesmo, onde ele encontrará essa correspondência nos cromossomos do óvulo, né? Os genes. Os genes são os fragmentos sequenciais do DNA, que são responsáveis por codificar informações
que irão determinar a produção de proteína que atuarão no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Esses genes são essenciais à vida, não tem como ter vida sem os genes, por isso esses genes vai ser essa proteína, justamente essa proteína que vai atuar no desenvolvimento das características de cada ser vivo. Elas são consideradas a unidade funcional da hereditariedade. Ela é passada hereditariamente de pais para filhos e antecessores, de antecessores para posteriores. E os genes são fragmentos de DNA encontrados no núcleo da célula. A célula tem um núcleo e dentro desse núcleo, a partir dos genes, vai se formar os cromossomos e os cromossomos vão formar os filamentos de DNA para poder mandar o código genético. Os genes alelos são aqueles que ocupam os mesmos locos em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Eles são responsáveis pela determinação de certas características, como, por exemplo, a cor do pelo nos coelhos possuem variações, determinando características diferentes, por exemplo, como marrom ou branco. Além disso, eles ocorrem em pares, sendo um de origem materna e o outro de origem paterna. Esses genes vão estar se relocando nestes locais, que são os genes que vão dar ao coelho, por exemplo, essa pelagem, podendo ser marrom, branco ou outras cores, dependendo da origem materna e também da origem paterna. Alelos e alelos múltiplos. Um alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene que ocupa um locus no cromossomo e atua na determinação do mesmo caráter. Os alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Nesse caso, mais de 2 alelos estão presentes na determinação de um caráter. Esse exemplozinho a gente vai explicar mais um pouquinho à frente, essa questão de ser homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é porque ele é um alelo, o que é um alelo e o que é um alelo múltiplo. A partir do momento que ele está sozinho, ele é só um alelo, ele estando em conjunto, ele vai ser um alelo múltiplo. Que nesses alelos múltiplos é onde ocorrem os genes, se apresentam em mais de uma forma. O gene se apresentando em mais de uma forma é um alelo múltiplo. Falar um pouquinho sobre heterozigoto e homozigoto. O que é que a gente entende por heterozigoto e homozigoto? Heterozigoto é uma coisa que é diferente, diferente. Homozigoto é uma coisa que é igual, igual. Os seres homozigotos são aqueles que apresentam pares de genes alelos idênticos, sendo dominante ou recessivo, ou seja, possuem genes alelos idênticos, ou seja, eles vão ser só dominantes ou só recessivos. Enquanto isso, os heterozigotos caracterizam os indivíduos que possuem 2 genes alelos distintos, um heterozigoto ou um dominante e um recessivo. A partir do momento que se tem um dominante e um recessivo, é heterozigoto. Quando existem 2 dominantes, é homozigoto, como vemos no exemplo. O exemplo da esquerda é um exemplo heterozigoto, porque podemos ver que na primeira fileira temos o Azão, que ele é dominante, e o Azinho é recessivo. Essa é uma situação heterozigota. E o homozigoto, no exemplo da direita, temos 2 fileiras com 2 características azão, que são características dominantes. Agora entrar um pouquinho na questão de... Eu já dei uma breve explicação sobre os genes dominantes e recessivos. Entrar mais no assunto agora. Genes dominantes e recessivos. Quando o indivíduo é heterozigoto, ele possui um gene alelo dominante, ele se expressa determinada de uma certa característica. Os genes dominantes, eles são representados por letras maiúsculas. Azão, azão, bezão, bezão, vezão, vezão. E expressões fenótipas em heterozigose, ou seja, é aquele que sempre expressa independência. Ele sempre vai estar independente. E quando o gene alelo não se expressa nesse indivíduo, ele é um gene recessivo, ele é um gene contraído, ele vai ficar ali até o momento dele aparecer. Os genes recessivos, eles são representados por letras minúsculas.
Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Vzinho, Vzinho, onde os fenótipos são expressos somente em homozigose, ou seja, só se expressa na ausência de um dominante. O alelo recessivo, ele só vai aparecer na ausência de um dominante, porque quando tiver a situação de um dominante, ele vai estar liderando, ele vai estar acima da situação, ele vai ser expressivamente independente, enquanto o recessivo vai ser apenas na ausência de um dominante. Como vemos nesse exemplo, 2 indivíduos normais contendo funções, genes heterozigotos diferentes, que são dominantes e recessivos, podem ter filhos tanto dominantes quanto recessivos, homozigoto como heterozigoto, como vemos aí nos indivíduos. Os indivíduos, os segundos filhos, os primeiros 2 filhos, vão ser indivíduos normais e, se houver o caso de um terceiro filho que haja o gene albino como sendo um gene recessivo, este ser vai ser um ser albino. Falar um pouquinho para vocês sobre genótipo e fenótipo. O genótipo é o conjunto das informações contidas nos genes. Desse modo, irmãos gêmeos têm o mesmo genótipo, a mesma estrutura genética, pois possuem o mesmo gene. Eles apresentam constituição genética do indivíduo. Já o fenótipo é a expressão dos genes, ou seja, é o conjunto das características que vemos nos seres vivos, né? É o mais superficial, como, por exemplo, a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor das flores de uma planta, a cor do pelo de um gato e entre outras coisas. O genótipo é o nosso código genético. O genótipo não tem como ser modificado. Já o fenótipo, algumas vezes ele pode ser modificado. Por exemplo, se tem uma mulher e ela tem naturalmente o cabelo preto e ela quer pintar o cabelo, e ela pinta o cabelo de loiro, o cabelo dela, o fenótipo do cabelo dela vai ser loiro, mas o genótipo é preto. Porque quando aquela tinta for saindo, o natural dele é o cabelo preto. Então, o genótipo, o nosso gene, não tem como ser mudado. Já o fenótipo é tudo aquele externo que pode ser mudado. A pessoa tem o olho castanho, mas quer ficar com o olho azul, coloca uma lente. A vista, ela tá com um fenótipo diferente, mas geneticamente o olho dela vai continuar sendo castanho. O fenótipo, o conceito de fenótipo, ele está relacionado com as características externas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais dos indivíduos, dependendo dos seus comportamentos, da sua morfologia, características externas, como o caso que eu acabei de dar para vocês da cor do cabelo, da cor do olho, dependendo, né? Formato dos olhos, a tonalidade da pele, a cor, a textura do cabelo, entre outros. Tudo isso vai ser fenótipo, né? A tonalidade da pele, se você ficar em ambiente mais frio, com pouco contato ao sol, sua pele vai ficar mais clara naturalmente. Se você se expor em demasia ao sol, você vai ficar com a pele mais avermelhada, vai ficar com a pele mais escura. Tudo isso vai ser o seu fenótipo, mas no fim, o seu genótipo não pode ser modificado. Já o genótipo é exatamente isso, são as características mais internas, né? A construção genética do indivíduo, ou seja, o conjunto de cromossomos ou sequências de genes herdados dos nossos pais, os quais somados às influências ambientais que podem determinar o fenótipo, né? Por exemplo, seu pai e a sua mãe têm cabelo castanho, naturalmente você vai nascer com o cabelo castanho. Pode ter outra possibilidade de você nascer com cabelo de outra cor, se for levar em conta os outros membros da sua família, se for fazer a construção genealógica dos genes da sua família. Mas naturalmente você vai ter o cabelo castanho por conta do seu pai e sua mãe ter o cabelo castanho. Mas se você pintar o seu cabelo de loiro, seu cabelo vai ficar loiro, só que o genótipo vai continuar sendo castanho, porque essa foi a característica que você foi herdada dos seus pais. Em outras palavras, esse genótipo, ele determina o fenótipo.
sendo, portanto, uma característica física do organismo, é uma característica fixa. Ela é mantida durante toda a vida e, diferencialmente do fenótipo, ela não sofre alterações em contato com o meio ambiente. Por mais que você tente, não tem como você mudar o seu genótipo. É aquilo que você é para ser, que você nasceu para ser, e é a sua característica que está no seu gene, não tem como ser mudado. Por isso que essa representação ela é baseada nos genes alelos dominantes, né? Ou podendo ser nos genes recessivos também. A herança ligada ao sexo. Os cromossomos sexuais são aqueles que determinam os sexos dos indivíduos. As mulheres possuem 2 cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um Y. Desse modo, é o gameta masculino que determina os sexos dos filhos. Com o cromossomo X tem muito mais gene do que o Y, alguns dos genes do X não têm alelo correspondente ao Y. Desse modo, determinam a herança ligada ao cromossomo sexual, ou seja, ligada ao sexo. Né? A partir do momento que se tem um cromossomo X e X, vai ser uma menina. E se tiver o cromossomo X e Y, vai ser um menino. Aqui temos um exemplo de também herança ligada ao sexo. O daltonismo e a hemofilia são exemplos de doenças determinadas por genes representados pelo cromossomo X. O daltonismo, que é um tipo de cegueira das cores, é uma condição que é produzida por um alelo mutante responsável pela produção de pigmentos visuais. Quanto à hemofilia, ela é uma doença hereditária, e isso quer dizer que ela é passada entre os membros da família, e que há uma falha no sistema de coagulação do sangue, que os acometidos pela doença apresentam hemorragias abundantes, mesmo em pequenos ferimentos. Essa anomalia é condicionada por um gene recessivo que é ligado ao sexo, ou seja, esse gene sendo recessivo, o que é que vai dizer? Se uma mulher com o gene recessivo se casar com um homem com o gene recessivo para hemofilia, provavelmente esses filhos vão poder herdar esse gene irrecessivo com recessivo, ele pode vir a se tornar dominante. Se um homem hemofílico tiver filhos com uma mulher sem hemofilia, os filhos não terão hemofilia. Porém, as filhas serão portadoras dos genes. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes você não chega a desenvolver a doença porque o gene é recessivo, mas se você se casar com uma pessoa que também tenha o gene recessivo e seus filhos vierem a ter filhos, talvez esses filhos possam ter a junção desses 2 genes recessivos e acabar se tornando um gene dominante e acabar desenvolvendo esta doença. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Esse assunto foi sobre a introdução à genética, alguns fatinhos, fatos que é bom vocês saberem, que é interessante entender para poder começar a compreender melhor essa disciplina. Muito obrigada.